Bem-vindos, alunos, à nossa terceira aula de Sociologia. Na primeira e na segunda aula, nós conversamos um pouco sobre o socialismo e os regimes socialistas implantados e comunistas implantados na Cuba, na China, na Rússia. Agora a gente vai observar um segundo fenômeno sociológico. Tá? A gente vai entrar na ideia dos fenômenos sociológicos, sobretudo nas instituições sociais. Eu sou o professor Alex e vou conduzir vocês então hoje numa reflexão sobre a sociologia a partir do pensador Émile Durkheim. Vamos primeiramente refletir? Olha aqui, você tem algumas perguntas para pensar. Uma tarefinha sociológica, reflexiva. Quais são os objetivos de nossa sociedade? Nossa sociedade tem alcançado esses objetivos? Como está a organização e manutenção de nossa sociedade? E, sobretudo, a última pergunta. Me ouça agora. Qual é a sua função na sociedade? O que você tem feito para que a sua sociedade funcione? Várias perguntas nos assolam nesse momento. Quais são os objetivos da nossa sociedade? Nossa sociedade alcançou esses objetivos? Como está sendo organizado e mantido o nosso padrão social, a nossa sociedade? E qual tem sido a sua função em todo esse processo? É aí que a gente chega, então, ao Émile Durkheim, considerado um dos pais da sociologia. Ele é muito bem visto e é entendido como um dos pais da sociologia justamente por ter tornado a sociologia uma ciência passível de estudo e de análise. O Émile Durkheim vai ser muito claro no seu posicionamento. O que define uma sociedade não é um conjunto, não é uma mistura, não é uma coleção de indivíduos vivendo de uma mesma forma. É por isso que ele vai entender a ideia da teoria, é por isso que ele vai empreender a ideia da teoria funcionalista. Mais do que um conjunto, uma coleção de indivíduos, todos nós desempenhamos uma função. Cada um de nós desempenhamos uma função, cumprimos uma função. É por isso que a sociedade é considerada por ele um organismo. Então é como se a gente imaginasse nesse momento um corpo. O nosso corpo é um conjunto coletivo de órgãos onde cada um desempenha a sua função. E cada um precisa desempenhar bem a sua função. Nesse momento, se o seu coração não funciona bem, a sua vida ela se transforma, a sua vida ela muda. Se de repente a sua visão não funciona bem, talvez se torne difícil para que você possa entender a lei e compreender essa aula. Essa sua audição. Então, veja, toda a nossa sociedade é um conjunto de pessoas em que cada uma, dentro desse organismo vivo, cumpre a sua função. É a mesma coisa que se nós pegássemos um relógio. O fato de nós termos um relógio desmontado, várias peças de um relógio na nossa mão, não significa que nós temos um relógio. Quando nós temos um relógio? Quando todas essas peças se unem, cumprem a sua função. Ali é o relógio. A sociedade é a mesma coisa. O fato de existirem milhões de pessoas dentro de um mesmo território não faz dela uma sociedade. Mas a partir do momento que cada um cumpre a sua função, sim, nós temos o que nós chamamos de teoria funcionalista. Outra coisa que o Durkheim reconhece também, uma sociedade não existe sem regras. Tá? O Estado, ele precisa de regras. Nós precisamos de regras para viver. Do contrário, causa-se um estado de anomia. O que é um estado de anomia? Um estado de patologia social, de doenças sociais. Vamos lá. Professor, mas como que a gente faz então para que cada pessoa cumpra com sua função? Isso é a ideia do funcionalismo. Como permitir que cada pessoa cumpra a sua função e que a nossa sociedade funcione bem? Bem, a sociedade é da forma como nós devemos nos ajustar a ela. Nós podemos olhar aqui. A sociedade é da forma como deve, se somos nós que devemos nos ajustar a ela, cumprindo nossa função, contribuindo com a harmonia. Os problemas e conflitos são doenças que devem ser curadas. Ou seja, a sociedade ela é como deve ser. Olha lá para dentro de uma sala de aula, a tua sala de aula. Se não existe, se cada um não cumpre sua função, você não tem aula. Se o porteiro não vai para a sua escola e não abre o portão no dia e na hora certa, você não tem aula. Se a pessoa que limpa a nossa sala,
a zeladora ou o zelador não faz a limpeza, a nossa aula não funciona. Se o professor não se propõe a explicar, a ensinar, você não aprende. Se você não se propõe a aprender, o conhecimento ele não é gerado. Então percebam que a sociedade ela é esse conjunto de funções associadas. E que na medida em que nós vamos nos conectando, essas funções elas vão ficando mais claras. E uma coisa é certa, ele vai dizer, a sociedade nos coage. O que é coagir? A sociedade nos obriga a fazermos a nossa função, a cumprirmos a nossa função. Exemplo disso são os nossos códigos, as nossas leis e as nossas regras. Como que eu faço o indivíduo cumprir a sua função? Obrigando-o. Como que eu faço um aluno a aprender? Obrigando-o a cumprir as leis, as regras, ficando sentado, anotando, falando no momento que deve falar, fazendo a prova de modo adequado, ou seja, isso é coação. É aí que o Durkheim vai fundamentar um dos conceitos mais importantes para a sua teoria, para a sua sociologia. Vamos acompanhar aqui. Ele vai chamar de fato social. Nossa sociedade é composta de fatos sociais. O que é um fato social, professor? É toda forma, é toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda, que é em geral na extensão, de uma sociedade dada apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Confuso? Provavelmente, nesse momento, você se confunda. Mas, na medida em que nós formos estudando, vocês vão percebendo que vai ficar mais simples. O que é um fato social? Modo de agir. É tua ação. É a forma de você se portar na sociedade. São todas as coisas que você faz. O que ele vai dizer? Os fatos sociais podem ser exteriores, ou seja, eles podem já existir previamente. Quer um exemplo? A língua portuguesa. Quando você nasceu, o fato social chamado língua portuguesa, o agir humano de língua portuguesa, já existia. E ele vai continuar existindo depois que você desaparecer. Ou seja, ele é externo. Os fatos sociais também podem ser generalizados, podem provir de uma generalidade, que são fatos sociais coletivos. Moda, comunicação, códigos morais. E aí vai surgir um outro conceito, a coerção. Então veja, o fato social é uma maneira de agir, que pode ser exterior a você ou própria. Ela coage, ou seja, ela te obriga, através de poder e de força, ela faz com que você siga os padrões culturais. Por exemplo, as leis. É aí que o Durkheim chega então na ideia das instituições sociais. As instituições sociais para o Durkheim então terão esse objetivo de estruturar, de instaurar, de coagir, de poder organizar a nossa sociedade. Ou seja, a tarefa das instituições sociais é justamente essa tarefa de organização. É justamente essa tarefa de fazer com que as pessoas comecem a se agregar, comecem então a agir e cumprir as suas funções dentro da sociedade. Para ele, a instituição social agrega, ou seja, ela une pessoas em torno de um objetivo comum, ela organiza e organizando ela vai possibilitar a nossa convivência, ela é regulativa, ou seja, ela regula. Então nós temos a escola, religião, família, e elas vão nos regular. Perceba que a nossa família nos regula a uma vivência em sociedade. A gente já vai para a escola sabendo o que é certo e o que é errado. A escola também nos regula, ela nos forma para um agir em sociedade. Ela pode ser, então, além de regulativa, operativa, ou seja, essa capacidade de operar. Então, se você tem uma instituição social que é regulativa, que vai regular como a família, a escola, a religião, você tem uma operativa, que vai entrar lá na questão de operar e organizar, como, por exemplo, departamento de educação, cobrança de impostos. Então, todas essas instituições, elas proporcionam a organização da sociedade. Todos esses conceitos estarão dispostos no material de vocês. Pode ser que nesse momento se torne um pouco confuso, mas à medida em que vocês vão
entendendo e entrando dentro do material didático de vocês, vocês vão lendo e extraindo dali e pesquisando, os conceitos eles se tornam importantes. Mas se atentem nesse primeiro momento ao fato social, que é esse agir humano, que pode ser externo ou não, e que é passível de coação. Ou seja, é uma forma de agir que pode provir de um exterior, ou seja, você tem uma forma de agir que pode provir lá da sua família, que se revela aqui no meio social. Ela pode ser exterior ou interior, como eu já falei, e ao mesmo tempo ela tem esse processo de coação, de coagir, de controlar. Aí a gente chega ao nosso refletir. Posso perguntar de novo para vocês: qual a sua função na sociedade? Como você tem cumprido a sua função na sociedade para que a nossa sociedade seja uma boa sociedade, para que ela de fato funcione? E você já sofreu coerção social? Você já sofreu alguma coerção, uma coação social? Coerção é justamente, quando você é obrigado a seguir determinada coisa pelo bem. É quando você precisa fazer e cumprir aquilo porque é a coisa correta a ser feita. Vou deixar para vocês a atividade da página 75. Uma atividade onde vocês vão estar dando início ao start ao nosso estudo. Na página 75, realize lá a atividade 1 e 2. Estude, pondere, reflita, pesquise sobre os conceitos que eu busquei explicar para vocês hoje. Eu agradeço e até a nossa próxima aula.